capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitada, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, contudo, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração. Ó Deus bendito, nós pedimos ao Pai que o Senhor nos conduza a Cristo, a fim de vermos a Tua glória e amarmos cada vez mais ao nosso Salvador, para que, o amando, possamos obedecer aos Seus mandamentos com um coração puro e sincero. Assim nós oramos ao Pai em Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma pesquisa recentemente feita pela Sociedade Bíblica Americana apontou e constatou que cerca de 60% dos jovens e adultos acreditam que Cristo, em seu ministério, em sua vida terrena, de alguma forma ou em algum momento, cometeu pecado. E, embora esse número possa ser surpreendente, possa nos levar à perplexidade ou nos deixar surpresos, tal convicção, tal percepção e tais conclusões não revelam e apontam simplesmente a decadência, a imoralidade e a incredulidade dessa sociedade em Deus e nas palavras que procedem de sua boca, No entanto, quando damos 2 passos para trás e buscamos entender e examinar a fundo os motivos ou o porquê de tais convicções e conclusões estarem permeando a nossa sociedade, notamos que tais percepções não é nada mais nada menos do que o reflexo, do que o ecoar daquilo que esteve no coração e na mente dos primeiros leitores do Evangelho de Mateus, isto é, os judeus do primeiro século. Para os judeus do primeiro século, não havia nenhuma afirmação, não havia nenhuma declaração indigna das Sagradas Escrituras, indigna de ser aceita por eles, do que a ideia de que Deus havia se encarnado, da ideia de que Deus se tornou homem. Na verdade, para eles, essa concepção, esse entendimento, essa doutrina que afirmava que Deus havia se encarnado, e é por isso que no texto nós lemos essa noite de Marcos 12, o que nos é retratado aqui de forma muito clara, se os irmãos olharem com mais cuidado, é a todo momento os escribas e fariseus tentando questionar a Deus do porquê anteriormente ele faz declarações que dá a entender que ele é o próprio Deus, apto até mesmo a perdoar pecados. Então, essa concepção de que Deus havia se encarnado não era simplesmente enxergado por eles como um equívoco teológico, mas era uma grande blasfêmia contra Yahvé, porque aquele que é invisível e infinito não pode ser visto por olhos humanos. Assim foi com os patriarcas. E aquele que o vê, aquele que é infinito em seu ser, não pode permanecer vivo, aquele que o viu, aquele que o viu. Então, por isso que tal doutrina, tal entendimento era para eles considerado como blasfêmia. Contudo, as Sagradas Escrituras, de forma muito enfática e clara, especialmente quando nós nos aproximamos dos 4 evangelhos, e especialmente o Evangelho de João, que inicialmente, já nas primeiras palavras, afirma que o Logos, que a palavra se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho do unigênito do Pai, nos mostra que sim, Deus se fez carne e Deus se encarnou.
a encarnação do Verbo divino, dentre todos os milagres que Cristo realizou, o fato dele mesmo estar encarnado foi o maior dos milagres que a humanidade pode ter testemunhado. Certo teólogo irlandês, se referindo à encarnação, ele diz que a encarnação é o ápice da bondade, do poder, da sabedoria e da glória de Deus. Assim como costumeiramente nós cantamos, quando nós olhamos para os Salmos, onde ele diz que a verdade e a graça se encontraram, beijaram-se a justiça e a paz, o puritano Thomas Gooden, comentando sobre a doutrina da encarnação, ele vai dizer que o céu e a terra se encontraram, a saber, Deus e os homens. De modo que aquele que é infinito por natureza em seu ser, tornou-se e encarnou em um corpo finito e temporal. Aquele, como diz o apóstolo Paulo, que é tudo em todos, tornou-se nada. Tornou-se, como ele diz a carta aos Filipenses, tornou em semelhança de homem, a fim de servir aos seus. O grande ponto, meus irmãos, quando nos aproximamos de um tema como esse, a respeito da doutrina da encarnação, ou a respeito da encarnação do Messias, o grande ponto é que este foi o meio pelo qual Deus ele ordenou e pré-estabeleceu, como nós lemos nessa noite na confissão, como um meio de salvar os homens da condenação vindoura, Foi por meio da encarnação daquele que é verdadeiramente homem e daquele que é verdadeiramente Deus. E foi a respeito dessa encarnação que Mateus escreveu aos primeiros leitores, que eram judeus que não acreditavam nesta doutrina, e também agora nos fala, na porção que nós lemos, do verso 18 ao verso de número 25. Eles nos falam a respeito da glória desse Messias prometido aos nossos pais, no passado, por meio de tipos, sombras, sacrifícios e festas, mas agora encarnado. Então, a glória de Cristo, a glória desse Messias que foi prometido e agora se cumpriu, pode ser visto nessa noite, no texto que nós lemos, quando nós percebemos que Mateus, em primeiro lugar, afirma que Cristo ele foi divinamente gerado. Essa, por assim dizer, é a primeira evidência, a primeira manifestação da glória desse Messias, é que ele foi divinamente gerado. Nos versos anteriores a esse, Mateus ele descreve a genealogia de Cristo para mostrar justamente que as profecias do Antigo Testamento que afirmavam que o Messias haveria de nascer de uma mulher, como nós lemos lá no finalzinho, uma profecia de Isaías, que seria descendente de Abraão, pertencente à tribo de Judá e da família de Davi, todas tais promessas que circundavam e consolavam o coração dos judeus, se cumpriu na vida e na obra de Cristo Jesus. Então, ele é o verdadeiro Messias, ele é o verdadeiro Cristo prometido ao povo do Senhor. E esse Cristo, ele é verdadeiro, ele é histórico, e ele tem uma descendência humana. No entanto, assim como Mateus, ele escreve aos primeiros leitores do seu evangelho, provando a eles que Cristo tinha uma descendência humana como confirmação da promessa de Isaías, como nós lemos no verso 23, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele também agora prova aos seus leitores, e também nos prova essa noite, a respeito de que Cristo ele possui não apenas uma descendência humana, mas também uma descendência divina. Veja o que nos versos anteriores ao que nós lemos, afirma a respeito de Cristo, no verso 15 em especial. O verso 15, tratando ainda da genealogia de Cristo, diz: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, todos que vieram na genealogia, como Mateus ele nos descreve aqui, antes de Cristo, foram ordinariamente gerados por meio de uma relação entre homem e mulher, entre marido e esposa. Todavia, ao chegar agora em Cristo, no verso de número 16, ele não fala que Cristo foi gerado, mas ele apenas afirma que Cristo nasceu da Virgem Maria, Mateus
nos mostra que, ainda que Cristo tenha uma descendência materna, por assim dizer, através de Maria, agora, em sua encarnação, a sua descendência paterna, por assim dizer, é a própria Trindade, onde ele foi gerado e concebido pelo próprio Espírito Santo. E aí é que nós percebemos de forma muito clara, meus irmãos, note que esse é o primeiro evangelho do Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, e é que nós percebemos de forma muito clara e enfática o agir da Santa Trindade ao encontro da humanidade, ao encontro do homem. É por isso que todos aqueles que, estando em Cristo e confessando ao seu nome, adoram ao Pai por meio de Cristo e pelo auxílio do Espírito Santo. Pelo auxílio do Espírito Santo. No entanto, ao tratarmos de uma temática como essa, ao tratarmos de uma doutrina como essa, a doutrina da encarnação, talvez e naturalmente, algumas perguntas elas possam surgir no decorrer dessa caminhada. E talvez uma delas seja, por que Cristo ele precisou se encarnar? Porventura não era e ainda não é Deus todo-poderoso e sábio para, num estralar de dedos, declarar todos os homens justos e dignos de comparecer diante da sua presença? Porque, como diz o profeta Isaías, após aquele que é filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, após se encarnar, precisou, como diz o profeta Isaías, fazê-lo moê-lo e enfermar por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Porque Cristo precisou nascer de uma mulher e assim crescer e se desenvolver como qualquer outro homem, como qualquer outro homem. Essas são perguntas que podem surgir no decorrer da caminhada ao tratarmos especialmente dessa passagem que nós lemos e estamos expondo nessa noite. E a resposta, ela é e pode ser simples e direta, porque esse foi o meio pelo qual Deus ordenou que os homens viessem a ser salvos. Que Cristo ele precisou se encarnar tomando forma de homem a fim de morrer em nosso lugar e assim nos salvar. No entanto, quando a gente se aproxima das Sagradas Escrituras, Deus como um Deus amoroso e gracioso, como um marido que instrui a sua esposa a forma como se deve viver, como um pai que instrui aos seus filhos, ele nos dá motivos além da sua própria vontade soberana e decretiva. Ele nos instrui aos nossos corações e instrui o coração daqueles que inicialmente, como nós lemos nessa noite na parábola do lavrador, daqueles que inicialmente rejeitaram, mas agora esse Cristo ele é expandido a todas as nações. Então, a primeira razão pela qual Cristo ele precisou se encarnar é aquela que os nossos pais, os teólogos da Assembleia de Westminster, afirmam que é a representação federal. Ou seja, Adão como o nosso representante, o nosso cabeça federal diante do Senhor, após a transgressão da lei, não apenas levou a si mesmo, mas levou consigo toda a raça humana, todos aqueles que viessem a nascer ordinariamente por meio da relação dele com Eva. Ou seja, todos aqueles que, após a transgressão do pacto de obras, que era o não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, após comer desse fruto, todos aqueles que nasceram da relação entre Adão e Eva, nasceriam em pecado, em condenação e juízo. Mas é aí que o apóstolo Paulo, aplicando e explicando essa doutrina aos Coríntios, vai dizer, assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim como a morte física, a morte espiritual, assim como a degradação da criação, e é por isso que ela clama por redenção, se deu pelo pecado de um só homem, a santificação, a justificação, a adoção, a restauração, a redenção, se daria por meio da obediência de um só homem. No entanto, eis uma grande distinção que nós precisamos fazer entre Adão e Cristo, embora o texto aparente está falando da mesma pessoa. Eis a importância, por exemplo, do nascimento virginal de Cristo. Uma vez que a encarnação de Cristo se deu pela concepção do Espírito Santo, ele não tinha como representante federal Adão, porque ele não nasceu por meio da relação de José e Maria. E isso o texto, mais uma vez, deixa de forma muito clara. Mas ele foi concebido, ele foi gerado pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo. Uma vez que a encarnação de Cristo se deu pela concepção do Espírito Santo, ele pode ser um homem justo, santo e perfeito. E é por isso que a doutrina da encarnação, juntamente com a impecabilidade de Cristo, importa para os nossos corações como fruto do Espírito Santo. Porque se Cristo não fosse realmente justo, santo e perfeito, como muitos acreditam no início desse sermão, como eu falei, Cristo não seria diferente de Buda, de Gandhi, Confúcio e qualquer outro filósofo que venha pregar a redenção por meio da moralidade. Porque Cristo seria tão somente, como muitos pensam e acreditam, um homem justo e bom, que tem princípios e valores a nos ensinar. Mas não é o Deus encarnado. Mas não é o Deus encarnado. Ele seria apenas um exemplo de moralidade, onde você poderia levá-lo ou deixá-lo. Mas se Cristo, ele nasceu de uma Virgem Maria, morreu uma morte vicária e substitutiva, levou sobre si as nossas iniquidades, levantou-se em ressurreição vitoriosa, subiu à destra de Deus Pai e, por meio do seu Espírito Santo, está a interceder pela igreja do Senhor e há de vir buscar a sua igreja para julgar vivos e mortos. Então, meus irmãos, eis uma doutrina fundamental para o coração da igreja do Senhor. Eis uma doutrina que nos revela a glória do nosso Cristo, a glória do Messias, a glória do nosso Senhor. É por isso que Cristo ele precisou se encarnar. É por isso que Cristo precisou se encarnar. A segunda razão pela qual Cristo precisou se encarnar, e aqui eu paro porque são várias razões, mas a segunda razão pela qual Cristo precisou se encarnar é a mesma pela qual Adão ele olhou no jardim do Éden para aqueles animais e não achou ninguém que lhe fosse idôneo, ninguém que fosse semelhante a ele. Repito, a razão pela qual Cristo precisou se encarnar é a mesma pela qual Adão, ao olhar para aqueles animais no jardim do Éden, não achou ninguém que lhe fosse idôneo, ninguém que lhe fosse semelhante. É por isso que, na Antiga Aliança, quando nós nos aproximamos de livros como Levíticos e Números, nos é retratado, nos é narrado inúmeros e inúmeros sacrifícios de animais que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Mas nenhum daqueles animais que foram ordenados pelo próprio Deus foi capaz e suficiente de cobrir perfeitamente a iniquidade dos homens, a fim de torná-los justos e perfeitos diante do Senhor, já na era vindoura. É por isso que a igreja do Senhor, na Antiga Aliança, não tem o mesmo privilégio que nós temos agora na Nova Aliança. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós dizemos, Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, ele é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ele não é um animal, mas ele é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Isso é o que verdadeiramente consola o coração da igreja. E é isso que explica o motivo pelo qual Cristo ele precisou se encarnar. E é isso que torna tão glorioso a encarnação de Cristo. E que quando nós olhamos para ele, ele é carne da nossa carne e ossos dos nossos ossos. Esses são os motivos do porquê Cristo ele precisou se encarnar. Com isso, Mateus ele mostrou àqueles judeus, aos leitores do primeiro século, e nos mostra nessa noite a glória do Messias, quando ele foi e quando ele é divinamente gerado pelo Espírito Santo. A segunda verdade que Mateus nos mostra a respeito da glória de Cristo, a respeito da glória do Messias, é que ele é o nosso Salvador amado. Veja o que o texto nos diz a partir do verso 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Após Mateus mostrar que Deus falou por meio da história, através da genealogia do próprio Cristo, como também mostrar a sua descendência humana, e após ele mostrar que Cristo, apesar de ter nascido de uma mulher, ele possui uma descendência divina, porque ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, agora ele nos mostra o propósito pelo qual Cristo ele precisou se encarnar, o propósito
de Cristo ter se encarnado. Nós vimos o motivo. E o motivo foi o fato dele ter sido... Nós vimos a razão, foi o fato dele ser divinamente gerado. Mas agora, Mateus ele nos mostra o propósito pelo qual Cristo ele precisou se encarnar. E que propósito é esse? O texto nos diz: e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Cristo ele se encarna para nos salvar da culpa do pecado, do domínio do pecado e das consequências eternas do pecado. No entanto, assim como surgiu dúvidas com relação ao porquê de Cristo precisou se encarnar, ao tratarmos de uma temática como essa, da razão, do propósito, perguntas que podem surgir que povo é esse que Cristo ele se encarnou para salvar das consequências do pecado? Será que era apenas para os judeus, como muitos acreditavam, que o grande Messias haveria de salvar o seu povo, ou como os samaritanos acreditavam ser o grande Tareb, o grande profeta que haveria e substituiria Moisés? O texto nos diz de forma muito clara que Cristo ele se encarnou para salvar todo o seu povo. Onde Mateus ele já nos mostra, do verso 1 ao verso 17, na genealogia de Cristo, que gentios que originalmente não faziam parte do povo do Senhor, agora fazem parte, inclusive, da própria genealogia de Cristo, mostrando que Cristo ele veio para salvar todos aqueles que faziam parte de toda raça, tribo, língua e nação. Diferente de como alguns pensavam, diferente de como alguns pensam e afirmam que Cristo veio para salvar o mundo todo, Mateus nos mostra que ele veio salvar um povo específico, o povo da aliança. E essa salvação que Cristo conquistou por meio da sua obediência, por meio da obediência à lei do Senhor, não é uma salvação incompleta, onde nós precisamos, de alguma forma, por meio da nossa obediência e justiça, completar a salvação que Cristo conquistou por nós através da sua obediência. Como o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas: ó Gálatas insensato, quem vos ludibriou, quem vos enganou, para acharem que agora, por meio da obediência externa à lei, por meio da circuncisão, vocês de alguma forma podem completar a salvação que Cristo conquistou por meio de sua obra. Mas essa salvação que Cristo nos dá, meus irmãos, é uma salvação completa, perfeita e suficiente para todos aqueles que creem em seu nome. Foi porque Cristo se encarnou, ressuscitou e foi assunto aos céus, e pelo seu Espírito Santo aplica a sua justiça a mim e me une a Ele, é que eu estou livre do domínio, da culpa e das consequências eternas do pecado, ainda que haja vestígios do velho homem em nossa natureza. Porque a semelhança do que o apóstolo Paulo diz, ao tratar e aplicar essa doutrina, ele reconhece que a natureza do velho Adão ainda reside em seu ser. Mas ele diz: agora esse viver que eu tenho já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. É por causa disso, meus irmãos, que Ele é o nosso Salvador amado. Como afirma Salomão, apontando para Cristo, em Cantares de Salomão, ele vai dizer: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios do campo. A terceira razão, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de um texto como esse, nós conseguimos observar a glória do Messias, é quando percebemos que Ele está do nosso lado, que Ele é o Deus encarnado e está ao nosso lado. Veja o que o verso número 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, tudo isso que aconteceu, meus irmãos, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio da boca do profeta aos nossos pais, e agora aos nossos olhos, as nossas mãos puderam apalpar. E aí eu espero que você tenha entendido que a encarnação de Cristo não foi um fato aleatório na história da humanidade, mas foi o cumprimento que nosso Deus, desde o Jardim do Éden, deu aos nossos pais, e que se cumpriu
na pessoa de Cristo Jesus. A concepção de Cristo por meio do Espírito Santo no ventre de uma jovem virgem não era a demonstração da infidelidade de um marido de um noivo para com a sua noiva, mas era a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas dadas à sua igreja. A promessa de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, dando a ele o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, não era a frustração de um futuro casamento entre um homem e uma mulher, mas era a concretização e a maior demonstração de amor de Deus para a humanidade. Charles Spurgeon, comentando essa passagem, ele diz: talvez José tenha ficado triste e abalado com a notícia de que Maria estava grávida, sem mesmo ter coabitado com ela. Mas para animar José e fortalecê-lo, nada e absolutamente nada foi trazido à sua memória, senão as Sagradas Escrituras. E verdadeiramente, quando estamos em um dilema ou abatidos, nada nos concede tanta confiança quanto manter os nossos olhos fitos nas promessas do Senhor, aguardando no coração. Aguardando no coração. Deus, meus irmãos, havia falado de inúmeras formas e várias vezes aos nossos pais, pelos profetas, como diz o autor aos Hebreus em sua carta, mas agora a Santa Trindade, por meio da condescendência, vem ao encontro do homem para tabernacular em nosso meio, para estar no meio do povo do Senhor. Os nossos pais, no Antigo Testamento, eles viram aquilo que é chamado da Shekinah do Senhor, a glória do Senhor. Mas agora, dominicalmente, dia após dia, estando em Cristo, nós contemplamos a glória do Senhor através de Cristo Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, ele é Deus manifestado em carne. Porque nele, e somente em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que habita ao nosso lado. Aquele que habita ao nosso lado. Cristo não foi, como muitos pensam, inclusive em nossa época, simplesmente um profeta que falou a respeito da conduta e da moralidade de Deus. Mas ele é o próprio Deus, ele é o esplendor da glória do Pai, como as nossas confissões afirmam, ele é Deus de Deus e luz de luz. Existe em qual igualdade com Deus e em qual substância com o Pai. Tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. A frase do puritano Thomas Golden, extremamente, ela é conhecida quando se trata desse tema de encarnação. Ele diz: Cristo não veio ao mundo simplesmente por nós, mas nós viemos ao mundo por causa de Cristo, Quando nós olhamos para Cristo e este encarnado, nós podemos, à semelhança de Salomão, dizer que o meu amado, ele é o mais belo, o mais distinto dentre milhares, porque ele é homem, assim como eu, carne da minha carne e ossos dos meus ossos, porque ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. E é por isso que eu posso viver na perspectiva de um novo céu e de uma nova terra, na certeza de que o meu corpo será glorificado à semelhança dele, e eu irei vê-lo face a face, assim como ele é. No entanto, ao tratarmos de um tema como esse, e ao olharmos o todo na nossa vida cristã, vários são os momentos em que nós escorregamos, em que nós quebramos e transgredimos a lei do Senhor. E aí Satanás, juntamente com a nossa consciência maculada, nos prega o fato de que nós não iremos habitar com Ele eternamente. Note, a eternidade só é possível porque Cristo se encarnou e assumiu forma de homem. Os puritanos afirmavam que, e usavam a seguinte ilustração: a certeza da salvação é como um homem que foi lançado ao mar, embora o seu corpo esteja submergido. Se a sua cabeça está acima do nível do mar, todo o corpo pode ter a certeza de que irá sobreviver. A certeza da salvação e o novo céu e a nova terra só é possível porque Cristo se encarnou. E se há ao mesmo tempo consolo para os nossos corpos, é também porque Cristo se encarnou. Por outro lado, meus irmãos, o maior consolo que nós temos não é na caminhada cristã sabermos que o Senhor, Ele é soberano, isso de fato é. Mas é mais uma vez saber que Ele se encarnou.
Quando nós chegamos nessa igreja no início do ano passado, a minha esposa estava grávida e com 4 a 5 meses houve complicações e o nosso filho não resistiu. E diante de tudo isso, o nosso consolo não é simplesmente saber que Deus ele é soberano, mas é saber que Cristo se encarnou e no novo céu e na nova terra, o grande consolo para um coração abatido que perdeu um filho é saber que também aquele filho irá ressuscitar em glória e terá um corpo glorificado como Cristo. Percebam, são doutrinas como essas que verdadeiramente consolam o coração do crente. Cantamos e salmodiamos ao Senhor, mas se doutrinas como essa não descer para o nosso coração, de nada valerá. De nada valerá. Por outro lado, lembre-se que o apóstolo Paulo, já no início da sua carreira, o texto em Atos capítulo 28 nos diz que ele chegou naquela ilha agarrado em destroços. E aí ele já caminhando para o preço da sua vida. Isso me faz lembrar de como por vezes a vida cristã ela se assemelha ao final da vida do apóstolo Paulo, agarrado em destroços dos barcos. E aí o consolo que nós temos, meus irmãos, e ao mesmo tempo um alerta para você que não está em Cristo e o rejeita dominicalmente, é que a igreja do Senhor, embora no final de sua vida se assemelhe ao apóstolo Paulo, agarrada em destroços, ela tem um consolo que irá se encontrar com Cristo e habitar com Ele eternamente. Porque esse Cristo, Ele foi divinamente gerado, Ele é o nosso Salvador amado, e Ele habita ao nosso lado. E Ele habita ao nosso lado. Que o Senhor, meus irmãos, nos conduza a Cristo acima de qualquer outra bênção. Porque, embora nós venhamos a orar ao Senhor, Senhor, cura o meu filho, cura o meu corpo, livra-me dessa enfermidade. Se não estivermos em Cristo, ainda que venhamos a receber todos os benefícios da parte do Senhor nesta era presente, se não estivermos unidos a Cristo, nós não iremos ressuscitar em glória, mas sim em condenação. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus bendito, nós te louvamos, porque aprove ao Senhor fazer com que o teu Filho se encarnasse em forma de homem, para obedecer a tua lei e imputar a justiça dele sobre nós, para morrer a morte que a nós cabíamos, ó Deus, para obedecer, ó Deus, a lei que outrora a nós deveríamos obedecê-la. Mas te louvamos, ó Pai, porque Cristo se encarnou e agora nós podemos ter a certeza absoluta de que iremos nos encontrar com Ele, porque Ele é carne da nossa carne e ossos dos nossos ossos. E naquele glorioso dia, ó Pai, não apenas as nossas almas, mas também os nossos corpos irão se encontrar com o Senhor. Iremos glorificar a Ti para todos sempre. Não nos deixe, ó Deus, nem por um segundo sequer, esquecermos dessa verdade, que apesar de qualquer luta, de qualquer dor, de qualquer sofrimento e de qualquer perda, nós iremos nos encontrar com o Senhor. Porque o Senhor, quando ressuscitou e foi assunto ao céu, preservou um corpo semelhante à tua noiva, semelhante à tua igreja. Isso é motivo de glória, de regozijo e consolo para o teu povo. Tudo isso, ó Pai, nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém.